Alexandre, você está me vendo no canal do IDESB lá? O Alexandre deu uma saidinha, Não, tá eu voltando. Já voltei. voltou. Tá dando um eco. Depois eu vejo isso com você, Bom, claro. tá joia. Vou Então olhar vamos lá. agora. Eu estou indo para o hotel onde eu estou hospedado, que lá talvez a gente tenha uma conexão melhor, beleza? Então, boa noite, pessoal. Enquanto eu não conseguir melhorar as condições aqui, nós vamos transmitindo desse jeito mesmo. O objetivo aqui dessa nosso bate-papo é basicamente bater um papo aqui sobre o que é inteligência sistêmica, das quais as constelações são a sua raiz, né? A base são as constelações, e como é que nós enxergamos isso como uma potencial solução para muitos problemas de relacionamento que as pessoas possuem. Eu gostaria primeiro de falar brevemente, talvez eu vou falar na raiz diretamente uns 15, 20 minutos, e depois eu gostaria que vocês me colocassem suas dúvidas ou perguntas pertinentes para que a gente possa esclarecer algo a respeito. Tá ok? Só olha só uma coisa antes. Você tá ao vivo Ah, lá no canal, mas a tela tá preta e eu não tô ouvindo você. porque se deve provavelmente uma limitação do celular. Ou ele deixa transmitir para o Zoom, ou ele deixa transmitir para o YouTube. Então Tá bom. agora eu não consigo. Você Não, está tudo bem. gravando aí, não está? Tô gravando. Depois aí eu coloco Beleza. lá. Então Aí tá. depois a gente sobe. Tá? Muito bem. Daqui a pouco, na hora que eu chegar no meu quarto, eu tenho um PC, eu transmito simultaneamente. Tá bom? Eu estava dando treinamento aqui em Brasília. Muito bem. O que vem a ser esse conceito de inteligência sistêmica? Há muitos anos atrás surgiu, né, o conceito de inteligência emocional, que é o seguinte: a pessoa precisa ser inteligente não apenas no âmbito intelectual, lógico, né, racional, mas ela também tem que ter um pouco de percepção sobre a sua própria maneira de reagir às coisas. Os trabalhos de economia comportamental, principalmente os trabalhos do Amos Tversky e do Daniel Kahneman, mostraram que nossas decisões, em grande parte, aparentemente racionais, na verdade, racionais, na maioria das vezes, não tem nada. A gente reage de maneira emocional e, muitas vezes, enviesada, né? Então, os trabalhos do Kahneman mostraram que nós sofremos de um viés, digamos, cognitivo, na maioria das vezes, mas esse viés cognitivo, no fundo, é um viés emocional. Ou seja, logicamente, a gente deveria reagir de uma forma e emocionalmente nós reagimos de outra forma. E isso, né, naturalmente, trouxe uma verdadeira revolução na forma de lidar com uma série de situações. Por exemplo, pessoas que aplicam em bolsa de valores, né, na forma de fazer propaganda de produtos na internet, por exemplo, a noção desses gatilhos mentais ou daquilo que faz as pessoas reagirem dessa ou daquela forma, ajudou muito os marqueteiros a fazerem melhor, bem feito o seu trabalho. Por outro lado, nós podemos perceber que a maior fonte de sofrimento ou de solução na vida da maior parte das pessoas nasce no seio de suas relações pessoais mais íntimas, principalmente na relação com seus pais, irmãos, primos, tios, avós e cônjuges e filhos. Mas também no seio daquelas relações que sustentam, às vezes, a nossa sobrevivência, por exemplo, nosso chefe no trabalho, né, ou colega de trabalho cotidianamente. Enfim, esse pequeno grupo de pessoas, eles tendem a ter um impacto na nossa vida incrível. Um estudo feito pelo Dr. Dean Ornish, né, na década de 90, um livro que ele lançou, um programa que ele lançou chamado Spectrum, mostrava exatamente isso, né? Como que a importância dessas relações com a família próxima, né, poderia desenvolver ou ajudar a desenvolver soluções, muitas vezes, incrivelmente curativas para pessoas que estavam sofrendo de doenças, muitas vezes, sérias. Como essa,
digamos, melhoria dessas relações poderia ter um impacto muito positivo na saúde das pessoas ou, infelizmente, muito negativo, conforme essas relações não funcionassem bem. Acho que todos vocês conhecem, sem muita dificuldade, exemplos muito próximos de vocês, de uma pessoa que a vida ia bem, até a hora que ela divorciou, ou até a hora que um parente muito próximo morreu, por exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, e a vida dessa pessoa simplesmente degringolou, não só a saúde física, como muitas vezes também a saúde emocional, financeira e por aí vai. Acho que todos vocês conseguem recuperar da memória um número razoável de exemplos disso e não muito longe, nem com muito esforço. Significa que esse é um fenômeno não apenas frequente, comum, né, mas facilmente identificado por todos nós. A questão é, existe uma saída para isso? Existe um meio de lidar com tudo isso sem que a gente adoeça, sem que a gente perca, sem que a gente deteriore as nossas relações, ou a nossa vida, ou a nossa saúde? Bom, a nossa experiência de quase 22 anos de trabalho tem nos revelado uma enorme quantidade de ferramentas no nosso repertório que nos permite encontrar meios de fazer com que as pessoas passem por essas dificuldades de uma forma mais suave ou, eventualmente, nem tenham que enfrentar, né, algumas delas. Por assim dizer, existe um meio de lidar com, ou aprender a lidar com os nossos relacionamentos que faz com que nós consigamos manter uma saúde nos nossos relacionamentos, por assim dizer, e sustenta, por outro lado, as outras formas de saúde que nós precisamos ter na nossa vida. Por exemplo, a nossa saúde financeira, ou a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Eu acho que eu não preciso explicar para vocês o quanto as relações são vitais na manutenção dessa situação de saúde na nossa vida, certo? Muito bem. A questão agora é, o que a gente faz diferente de centenas, talvez, dezenas, não, centenas de cursos que tem por aí, que prometem a mesma coisa? Bom, eu acho que a grande diferença, principal diferença, a primeira, pelo menos, grande diferença, é o fato de que nós olhamos para as relações do indivíduo como um sistema de relações. Quando umas pessoas têm dificuldades na sua vida em relação a qualquer tema, por exemplo, um medo de empreender, né? Ou uma compulsão por perder dinheiro, ou uma dificuldade de perder peso, ou qualquer outra questão que se apresente, é muito comum que elas olhem para traumas biográficos de sua própria vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela olha para a sua própria vida e fica procurando assim, o que aconteceu de traumático na minha vida que possa estar causando esse tipo de comportamento, né, ou esse tipo de dificuldade. Muito bem. A observação, nesses casos, tem mostrado que muitas vezes esse trauma, essa dificuldade que essa pessoa apresenta não está em sua própria vida, não aconteceu em sua própria biografia. Isso tem a ver com coisas que aconteceram, muitas vezes, no âmbito, no seio de sua família, né? E, portanto, precisam ser olhados, endereçados, resolvidos também com esse olhar. Ora, como é que uma coisa que aconteceu com a sua família pode afetar tão profundamente os seus relacionamentos? Eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que era criança quando sua mamãe estava... sua mamãe estava muito doente. Por exemplo, teve uma doença séria, terminal, e veio a falecer. Então, digamos que a mãe está próxima, né, de partir, e a criança olha para a mãe. O que ela deseja? Bom, ela deseja o que toda criança deseja, salvar a mãe. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso.
Mas o que ela pode, de fato, fazer, sendo uma criança tão pequena? Geralmente nada. Mas entre o fato dessa criança não poder fazer nada e o fato dela reconhecer que nada pode fazer, vai uma distância muito grande. Porque as crianças tendem a ser muito dedicadas e amorosas com relação à sua própria família e têm muitas vezes a ilusão de que tudo se resolve bastando para isso que a gente ame o bastante, não é? Então há uma espécie de, digamos, ilusão dessa criança de que se ela amar a mãe o suficiente, ela pode fazer várias coisas. Por exemplo, ela pode trocar de lugar com a mãe e morrer no lugar da mãe para que a mãe possa sobreviver. Não me entendam mal e não pensem que isso é uma fantasia louca, porque muitos de nós, eu tenho certeza, diante da doença de por exemplo, um filho, já pensaram secretamente o seguinte: se eu pudesse, eu ficava doente no lugar do meu filho. Se eu pudesse, eu trocava de lugar com ele. Ou não é verdade? Então a criança pensa assim: se eu morrer, a mamãe pode ficar viva. Entendem? Mas isso não impede a mãe de adoecer, não impede a mãe de morrer, não muda nada. Mas, no íntimo, lá no fundo, essa criança continua tendo esse desejo. Então pode ser que essa criança sobreviva. Essa criança tem um trauma na vida pessoal dela, percebem? Ela, por exemplo, fica deprimida durante muito tempo da sua vida. Mesmo assim, talvez ela consiga ter um homem, né? Ter uma criança. E agora tem uma nova criança, filha daquela menininha que agora cresceu. Essa nova criança, essa netinha daquela primeira mulher que morreu, ela não teve nenhum trauma em sua própria vida. Ela não teve pessoalmente nenhuma perda. Ela não perdeu sua mãe. Ela não teve que passar a infância distante da própria mãe. Né? Ou seja, ela mesma não passou por nenhuma situação de estresse ou dificuldade. Mas, por sua vez, agora, essa netinha olha para a mãe sempre tristinha, sempre deprimida, e diz assim: por amor a você, mamãe, eu é que vou ficar triste e deprimida. Eu vou assumir essa dor, esse sofrimento no seu lugar. Eu vou ficar triste e deprimida por você. E agora nós temos uma situação onde uma pessoa que não passou pessoalmente por trauma algum vivencia a própria vida como se tivesse passado por esse tipo de trauma. Ou seja, essa criança que nunca sofreu nenhuma perda pode apresentar, por exemplo, uma depressão persistente. E não há em sua própria biografia nada que ampare isso. Ela não passou por nenhuma perda ou trauma significativos. Em consequência, podemos entender que ela não tem motivos para poder ficar assim, não é mesmo? Mas ela fica. E essa é a parte interessante. Quando nós olhamos para isso através da visão sistêmica, começamos a compreender que só dá para encontrar uma saída nesse imbróglio se nós colocamos toda a equação, todo o conjunto de pessoas que pertencem a esse sistema e olhamos para isso de um ponto de vista, digamos, coletivo. Sem isso fica muito difícil. Nós não conseguimos achar o fio da meada, entende? A segunda grande diferença é que o criador dessa visão, né, era um padre católico, ele se chamava Bert Hellinger. Ele descobriu uma coisa inusitada, né? Ele descobriu que a nossa boa e má consciência tem a ver com 3 princípios fundamentais que tenham sido talvez muito difíceis, né, para os nossos antepassados, uma antiguidade mais remota.
ele percebeu que quando nós fazemos uma coisa que faz a gente ficar muito diferenciado, com um comportamento muito diferente das outras pessoas do nosso sistema familiar, nós tendemos a sentir consciência pesada por causa disso. Ou seja, se uma pessoa numa determinada família tem boa saúde, mas todos lá naquela família têm alguma forma de doença crônica, essa pessoa que tem uma boa saúde se sente mal, de má consciência em relação aos outros membros da família. É como se ela sentisse uma culpa por ser saudável. Aliás, não é como se ela sentisse uma culpa. Ela de fato sente uma culpa. Se todos os membros da família não têm dinheiro e ela tem uma boa grana, ganha um bom dinheiro, tem um bom salário, igualmente ela se sente também culpada. Isso faz muito sentido quando nós começamos a perceber que algumas pessoas, diante de uma situação que deveria ser para elas uma redenção, uma boa sorte, algo que deveria ser visto como finalmente a felicidade ou o sucesso chegaram, né? São vivenciadas como culpa, como isolamento, como sofrimento até. E muitas vezes sobrevém um estranho desejo de jogar fora esse benefício, essa boa sorte, para voltar a ficar se sentindo de boa consciência com os outros membros do sistema familiar. Tem muitas pessoas que migram, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente vê isso, né? Uma espécie de má consciência em relação aos seus parentes que ficaram no Brasil, porque muitas vezes eles não têm igualdade de oportunidades. Então, a pessoa que está aqui, nos Estados Unidos, pensa assim, poxa vida, quem sabe se eu der todo o meu dinheiro para eles, né? Quem sabe se eu pagar a conta para todo mundo lá, finalmente eu consigo resolver e todo mundo vai ficar bem. É uma ideia tentadora, mas a verdade é que inúmeras vezes eu vi as pessoas tentarem esse tipo de estratégia sem obterem realmente sucesso. Ou seja, essa pessoa se sacrifica, muitas vezes dá todo o seu dinheiro, ou dá muito desse dinheiro para a família que ficou no Brasil. Curiosamente, nem eles melhoram de vida e nem ela melhora de vida. Todos parecem ficar estagnados no mesmo patamar. E esse patamar não é um patamar de felicidade, mas um patamar de sentirem-se em falta uns com os outros ou sentirem que não vão conseguir. Enfim, não é um patamar que faz todos crescerem, e sim, ao revés, um patamar onde, na verdade, as pessoas parecem não compreender que isso não leva a uma solução. Muito bem. Terceira grande diferença, ela nos remete à natureza daquilo que Hellinger chamou de amor cego e amor que vê. Tô tentando arrumar o computador aqui já, gente. Tá, gente? Eu consegui aqui. Cheguei no quarto do hotel, né? Tive que subir a escada porque o elevador estava incrivelmente cheio. Vamos lá. Então, o que nós podemos perceber inúmeras vezes? E que é uma das grandes diferenças entre esse método e outros métodos de ajuda. Torna essa ferramenta, digamos, tão, até certo ponto, revolucionária. Bert descobriu que muitos dos movimentos que norteiam tanto a solução quanto, às vezes, a dinâmica de dificuldade ou problema, né, tem a ver com uma coisa que ele chamou de amor cego. Tá? O que é isso? Esse movimento, por exemplo, que eu acabei de descrever, da menininha com a mãe que estava doente, né?
E essa expectativa, talvez, que essa menininha tinha de, ao se sacrificar, obter algum tipo de redenção ou melhoria para a mãe, frequentemente faz com que a pessoa tenha a ilusão de que ela está fazendo uma coisa boa. Mas pensem bem, essa menina, ao se sacrificar, ela está ajudando a mãe em que sentido? A mãe fica melhor com esse sacrifício? A mãe melhora? A mãe se sente, de alguma maneira, redimida por esse sacrifício? E a resposta óbvia é: a mãe não se sente, né? Então, a questão é, por que a criança ainda continua fazendo isso? E muitas vezes sim, faz isso sentindo-se, digamos, de consciência leve, né, ao fazer. Se sente assim quase uma heroína, tá? É o fato de que ela faz isso com amor pra caramba, certo? E quando a gente faz uma coisa com amor pra caramba, a gente sente exatamente inocência, né? Uma sensação quase, digamos, de heroísmo. Muito bem, Hellinger chamou isso de amor cego. Porque a pessoa faz isso, ela não vê o amor da mãe por ela não vê as consequências do que ela está fazendo, por exemplo, por amor, né? Ela só vê a inocência dela mesma. Ela não vê que esse movimento não produz o resultado que ela esperava. Ela fica cega, né? Então, esse sentimento de inocência que acompanha essa veemente busca de alguma coisa, nós chamamos de amor cego. E o que seria a solução? Acontece quando a criança consegue ver que esse tipo de sacrifício não agrada a mãe, não faz a mãe se sentir melhor. Por exemplo, se ela conseguisse perceber que a mãe não está feliz com esse sacrifício, ela provavelmente diria: ah, sim, né? Isso não é o que a minha mãe deseja. Então, ela poderia se mover noutra direção. Ela poderia, por exemplo, perceber e dizer assim: querida mamãe, eu vejo que você vai morrer, eu não posso fazer muita coisa porque eu sou pequena, sou ainda uma criança, mas eu tomo tudo que você me deu com amor. Eu vou fazer o melhor que eu puder com a vida que você me deu, e em nome e homenagem dessa vida, eu vou cuidar muito bem da sua filha, mesmo que a senhora já tenha partido. Vai chegar um dia lá na frente que eu também vou morrer. Mas até que chegue esse dia, eu vou cuidar de mim com muito carinho, muito zelo, por amor a você. Vocês podem ver que isso é outro mundo, né? É outra solução. É um comportamento que honra a mãe genuinamente e tem efeitos completamente distintos, que isso não vai levar, provavelmente, essa criança a um movimento de expiação ou sacrifício. Pelo contrário, né? Isso vai fazer com que pare de fazer esse movimento sacrificial e, na verdade, busque encontrar Só um minutinho, eu tô trocando de gadget, saindo do fone e entrando no computador. Acho que é isso mesmo. Deu saudade de Brasília agora, viu? Tá um céu bonito lá. É o céu de brigadeiro. Né? Oi, boa noite todo mundo. Meu computador não queria ligar também. Não, é bom que agora você chegou, ele vai chegar também. Vamos ver se a gente consegue filmar melhor. Porque aquela primeira parte nem vai dar para aproveitar muito, né? Tá muito barulho. Gostei do seu cantinho aí, Ana. Adorei aquele telefone. O telefone do meu show, da Queens. aí, Eu pronto. atendo o Aí telefone. chegou. Como eu disse, ela vai buscar cuidar bem de si. Esse é um movimento que traz solução, onde o primeiro movimento de amor cego traria, na verdade, tragédia e dificuldades. Essas são, por assim dizer, as 3 grandes diferenças maiores. Outra grande diferença que pode ser muito útil é que, estando
num grupo de inteligência sistêmica, vocês vão aprender a partir da própria experiência como representantes. E aprendendo os princípios que norteiam as relações dentro do sistema, em compreender como é que, em certas circunstâncias, nós podemos fazer intervenções muito efetivas, sem a necessidade de colocar uma constelação para isso, e, na verdade, entendendo que certos princípios, quando aplicados de maneira sistemática na nossa própria vida, eles podem evitar que muita coisa ruim aconteça. Por exemplo, se nós mantemos uma atenção à nossa questão de ordem dentro do sistema, a sequência com que as coisas devem ser feitas, ou ao equilíbrio entre o dar e o receber dentro das relações de casal ou nas relações com amigos e outras pessoas do âmbito social mais amplo. Bom, dito isso, acho que eu já falei demais, agora eu quero ouvir a perguntinha de vocês. Não consegui pôr aquele YouTube para funcionar nem a pau, meu computador não conecta nem a porrete aqui na rede do hotel. Quando eu tentei fazer isso com o telefone celular, ele derruba o Zoom, então nós estamos sem YouTube e pronto. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Sim, Tudo boa bem? noite. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, Décio. Em relação ao que você falou, que a ordem é muito importante, né? E no âmbito pessoal, eu vou dar um exemplo pessoal, mas é claro que eu acho que é a questão de muitas pessoas, que, por exemplo, eu vejo, você chegou a falar para mim que tinha uma pessoa na minha família, que era minha mãe, que renegou a família dela. E como é que eu, filha, sigo a ordem e, ao mesmo tempo, consigo, de repente, sanar esse corte? Eu consigo sanar esse corte? Não, você não consegue sanar o que a sua mãe está fazendo. Não o que ela está fazendo, mas a linha, a minha conexão com a raiz Não. fica Você não interrompida. vai consertar o que está para trás. Você só conserta daqui para frente. Veja bem, eu costumo brincar que o único lugar onde o erro do outro conta ponto para a gente é o ping-pong. Talvez o vôlei, o tênis também, tá? Mas na vida mesmo, o outro, quando faz uma coisa que não funciona, e se você tenta justificar que você não vai fazer a sua parte, que o outro não fez a dele, isso não produz bons resultados, nem para ele, nem para você. Sim. Quando você faz a sua parte, mesmo o outro tendo feito a dele atrapalhada, via de regra, você consegue ainda bons resultados para você, mesmo que o outro não consiga bons resultados para ele. Correto? Então, o que eu vejo muitas vezes é, por exemplo, numa família, as pessoas dizem assim, eu não posso ir para o meu lugar, na minha ordem, porque a minha mãe não vai, ou meu pai não vai, ou minha avó não foi, ou qualquer coisa assim, ou meu irmão não foi, etc. Então, ali existe uma tentativa amorosa e muitas vezes bem intencionada dessa pessoa de dizer, bom, eu vou ajudar a minha mãe a ir para o lugar dela primeiro, para depois eu ir para o meu lugar. E, na verdade, é como se eu dissesse, primeiro eu tenho que pôr a mãe no lugar, para depois eu ir para o meu lugar. Mas quando eu faço isso, eu quebro a ordem, de novo. Tá? Então, eu uma vez tentei explicar isso, eu criei uma demonstração, que num curso eu mostro isso muito claramente, como é que isso nunca funciona. Mas vamos apenas imaginar uma ordem unida. Você sabe o que é uma ordem unida, não sabe? Não. É no quartel, assim, quando o sargento toca lá a corneta e o soldado tem que se perfilar de manhã para uma vistoria, vamos dizer assim. Então, cada soldado sabe exatamente o lugar dele que ele tem que ir naquela formação. Então, imagina, todo mundo acorda, veste a roupa correndo, mesmo que põe a cueca virada, ele sai correndo e vai lá e entra na ordem no lugar certo. E ali ele entra no lugar dele e não fica olhando para o lado, ver se o cara do lado entrou, não. Ele só entra no lugar dele e espera que os outros todos entrem. Agora, pensa bem, Ana, imagina, se cada soldado ficasse fiscalizando o coleguinha do lado, ver se ele entrou no lugar certo e for lá pôr ele no lugar primeiro para depois ir para o próprio lugar. A gente fez esse exercício, foi bem legal, não deu certo para nada. Não funciona. Não funciona. Mas e o exemplo Saca? que você deu da catedral, por exemplo, das pessoas que vão lá, acertam as pedras, aí vem a próxima geração, põe a fundação, aí vem a outra geração, põe as paredes, e assim vai, né? A construção das linhas, que você explicou bem isso, para a gente entender o que a gente vem construindo em cima do que já veio.
E Uhum. quando não tem essas fundações, a pessoa vai olhar para frente. Sempre tem uma fundação. Sempre tem. Sempre tem. Você não está aqui de bolos, velho. Olha só a volta. Né? Quando você sai aí, tem uma rua asfaltadinha, tem um aeroporto para o avião pousar, tá? Tem uma linha de trem, tá? Você está vivinho aí, não está? Respirando. Uhum. Né? Então, tem um monte de coisas que foram construídas antes. Você pode não se agradar do que foi feito antes, da forma como foi feito, mas foi feito. Mas essa pessoa que corta na linha das famílias, a pessoa que corta com os ancestrais, ela não está derrubando a própria a catedral dela? Não, ela está, na verdade, dizendo, essa catedral não é boa, vou construir uma nova para mim do zero. Ah, tá. Ela só mudou de caixinha ali, né? Saiu de uma catedral e foi bater pedra na outra, né? Só que aí ela consegue a façanha de gastar o dobro do esforço para conseguir um resultado negativo, né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo é essa pessoa tem um esforço sobre-humano para conseguir resultado nenhum. No máximo, muitas vezes, ela repete o que a geração anterior fez. Sim. E vem situações que põem no mesmo contexto, né? Muito interessante isso. Exatamente. Não é a situação. Ela mesmo, de alguma forma inconsciente, busca esse contexto para provar que ela é mais foda do que a geração anterior. Então, pensa bem que interessante. Deus não tem um senso de humor capcioso. Se essa pessoa acha que é tão foda que ela pode julgar a outra no contexto dela, nada mais justo. Eu ponho você no mesmo contexto, vamos ver se você é fodástico mesmo, se você consegue fazer melhor. Sim. E quase que invariavelmente, eu diria que, na maioria das vezes, a pessoa cai no mesmo buraquinho, porque a maioria das situações é o contexto que determina o resultado. Contexto ruim, resultado ruim. Então, às vezes, a performance da geração anterior foi difícil, porque o contexto era muito difícil, muito complexo. Então, o que a pessoa faz é, ela repete. A próxima geração, então, faz, não, vocês também não fizeram bem. Aí começa tudo de novo, ela larga aquela fundação e começa outra, catedralzinha do zero outra vez, mesma coisa. Então, o efeito da desordem é a eterna repetição ou a paralisia, né? Que também não deixa de ser uma certa repetição. Só que aí isso vai minguando, vamos dizer assim, os recursos da geração subsequente. Faz sentido para você? Estou sem som. Não, eu falei obrigada. Fez sentido. Muito obrigada. Vou deixar aí para... Senão eu fico perguntando aqui horas, que eu adoro bater papo e ouvir você. Um prazer. Mais alguém? Oi, Décio. Boa noite. Boa noite, querido. Tudo bom? Deixa eu te tirar uma dúvida. No caso, você fala muito de irmãos estarem fora de ordem. Quando é criança, é normal o mais novo querer ser mais velho, querer ter mais idade, querer dar ordem no irmão mais velho? Quando Ou eu acho que já é um eu acho indício que está fora de ordem? Acho isso muito comum entre crianças que vão assim, principalmente naquela faixa etária que vai assim dos 2 até os 102, mais ou menos. Comum, né? Sabe? É muito tentador. É muito tentador, porque o mais velho está numa posição mais importante, a gente pensa assim, né? Sim. Só que ele também tem um peso para isso. Os pais são mais inexperientes, por exemplo, né? Erram mais na condução da educação, muitas vezes nos filhos mais velhos, erram a dose, porque eles não têm muita experiência, tá certo? Às vezes eles são mais duros do que precisam, mais bambo do que precisa. Sim. É mais difícil. Quando você já está no quinto menino, você fala assim, não... Primeiro Deixa menino, rolar. o menino tem uma febre, você sai correndo desesperado por pronto-socorro. No quinto filho, você já sabe, não, dá uma Novalgina aí que amanhã te leva lá, é otite, depois amanhã nós tomamos antibiótico, dá tudo certo, você já tá, a vivência não te permite entender como colocar isso melhor. Então, o quinto, muitas vezes, ele já recebe um caminho bem mais plano, né? A grama está muito mais macia quando ele chega. Sim. O resultado, geralmente, é que ele pena menos do que os irmãos mais velhos.
geralmente têm destinos mais leves, né? Empreendem mais. Tem uma série de estudos que mostram, por exemplo, que a veia do empreendedorismo é mais frequente a partir do terceiro, do quarto, do quinto filho, do que do primeiro e do segundo. Então, basicamente, isso tem a ver com a necessidade de se sentir importante, sabe, minha querida? Mas vamos dizer que cada criança em seu lugar, dentro da ordem, tem uma importância também relativa. Aham. Então, eu aprendi, embora eu tenha sido criado como o primeiro, que, na verdade, eu sou o terceiro. Sim, sim. Então, aí, quando eu consegui dizer de coração, o terceiro lugar está bom para mim, muitas coisas ficaram mais fáceis. Dizem até que o primeiro é de vidro e o quinto já é de aço, né, Décio? Puxando saco aí, né? Quase isso, né? Talvez. Talvez. Não, tô falando que o primeiro filho é de vidro, né? Os pais tratam como se fosse de vidro, mas o terceiro aí cai a chupeta no primeiro, o cara até ferve, eu lembro, você ferve a chupeta. O terceiro você só passa assim na roupa, o terceiro você passa na roupa e enfia na boca dele. Você sabe que o menino precisa tomar um pouco de vitamina T, né? Terra. Senão ele não cria resistência para nada, entendeu? Boa, obrigada. Sabe, eu queria acrescentar o seguinte, Priscila. A compreensão sistêmica nos mostra que esses princípios são apenas princípios. E, como tal, eles são dinâmicos. E que a vida, muitas vezes, nos exige adaptações. Então, existem situações onde é quase impossível não sair da ordem, né? Eu lembro, por exemplo, quando o pai da Wilma sofreu um AVC, e era nítido que a mãe não conseguia tomar as providências na devida velocidade. Ela ficou meio que chocada, assim, meio paralisada com aquilo. E a Wilma pegou o telefone, ligou e tomou todas as decisões necessárias para que o pai chegasse ao hospital num tempo aceitável, né? Obviamente, ela atropelou a mãe naquele momento. Obviamente, ela insubordinou-se contra, vamos dizer assim, a ordem natural. E é isso, tá ok. Mas ela saiu da ordem, rapidamente voltou para a ordem, entendeu que agora, quando o pai dela já estava no hospital, ela foi pôs a mãe lá do lado e falou: agora você só está aí com o seu marido, eu vou cuidar do meu. Pronto. Volta a ser apenas. Legal. Então, não é uma coisa a ferro e fogo, nem uma coisa estática, do tipo, nós ficamos no lugar e depois todo sempre amém, nós permanecemos naquele lugar para sempre, né? É uma coisa que a gente escorrega mesmo, volta, escorrega, volta. O ponto aqui é saber do seu lugar e regressar a ele, porque a consequência de ficar fora muito tempo é consideravelmente impactante. Então, o ponto aqui não é escapulir do lugar, é não deixar de voltar para lá quando podemos fazê-lo em tempo hábil. E aí, no meu caso, não deixar de ter a noção, né, do lugar dele, né? Então, isso significa que ele vai sair do lugar, você põe no lugar, ele sai do lugar, você põe no lugar, sai do lugar, põe no lugar. Mas a cada vez ele vai tender a ficar mais quietinho no lugar certo, se você der a ele essa consciência direitinho, entendeu? Essa fofura aí? O que é não tá no lugar. É. Obrigada, Décio. De nada, com muito amor. Décio, Débora, posso fazer uma pergunta seguindo essa linha da Priscila? Deve, minha querida, deve. Estou aqui à sua disposição. Seguindo essa linha da Priscila, que eu achei interessante, é possível um filho, por exemplo, porque eu tenho 2 perdas antes da minha, que está aqui entre nós. Viva, né? E essa criança veio muito pronta, assim, nasceu, já mamava, logo desfraldou sozinha, faz tudo sozinha. É possível a criança já vir com essa bagagem de consciência de ser a terceira, porque ela de vidro não tem nada, ela já é autônoma, ela viaja sozinha, umas coisas muito... A criança sabe. A criança Pronto. sabe. Uhum. Inconscientemente, naturalmente ela sabe. O que costuma acontecer é que a gente deixa ela sair do lugar. Deixa.
tá? Vixe. E aí ela ocupa um lugar muito fodástico, entendeu? Falou tudo. É essa a minha pegada. É, Ela chega a ser arrogante. Eu falo, meu, o que que eu faço com isso? você explica para ela, minha querida, você acha que você é a primeira, você é só a terceira da mamãe. Pronto, salvou minha vida, tá? Tá, tá. Mesmo que meus outros crianças não tenham ficado vivas aqui, você não está entendendo. Eles são importantes, eu os amo tanto quanto amo você, eu me alegro que eles tenham existido, seu pai também se alegra, nós sofremos que eles morreram, mas eles não têm um lugar menos importante no meu coração, porque eles morreram. Eles são tão amados e queridos quanto você é amado e querida. Então, deixa eu explicar, meu amor. Quando você chegou, já tinha uma historinha aqui, sabe? Já tinha acontecido um montão de coisa. Eu e seu pai já tinha transado várias vezes, tá? Nós já sabia cuidar das coisas. Você chegou assim, foi eu que dei papinho na sua boquinha, fui eu que troquei suas fraldas, eu que te ensinei a falar. Você não acha assim que você devia cuidar mais da sua vida e menos da minha? Pegou tudo, tá? Então, isso é um exemplo, sabe, Débora, do que a inteligência sistêmica pode fazer para nós. Quando nós entendemos esses princípios, nós não precisamos sair fazendo constelação de manhã, tarde e noite, você entende? Total. Nem precisamos fazer proselitismo, falar para as pessoas, você tem que constelar não sei o quê, entendeu? Os princípios nos dão uma noção de como botar as coisas no lugar, simplesmente por causa deles existirem e da gente compreender a natureza desses princípios. Então, aí a gente consegue, através da compreensão desses princípios, ter uma aplicação prática muito mais intensa e clara. E é o que eu chamo de inteligência sistêmica. Você já entende como é que o sistema funciona. E como eu estava explicando para a Ana, não adianta achar que quando eu estou fora do lugar e eu estou vendo que o outro também está, que eu vou sair do meu lugar, vou botar o outro, aí aumenta a confusão, né? Porque o outro já estava fora do lugar. Aí eu saio daqui agora são dois fora do lugar. Aí vai vir um terceiro que vai ver o que eu estou fora do lugar, também vai vir em cima de mim, vai me poder me pôr no lugar. E todo mundo corrigindo todo mundo e todo mundo errado, entende? Sim, a prática, né? Do olhar e vigiar toda hora, porque eu já percebo, né, de todos os cursos que eu fiz com você, toda a teoria, mas a prática é essa mesmo, ela sai de lugar a todo momento e manda na gente. Então, assim, eu venho percebendo isso, só que é a prática que eu ainda dou uma. E eu quero fazer isso com amorosidade, com consciência, né? Você viu que do jeito que eu te falei, sou de alguma maneira cruel ou difícil ou penoso? Não, muito pelo contrário, porque eu tenho total consciência disso, só que já a gente fala, a gente age e ela fica pianinho um tempo, aí ela volta. Então é direto isso Você aí. deu brecha, né, velho? Foi. É assim mesmo. Eu não posso descansar, não. Pode. Sabe por que você pode? É porque você está esquecendo de outras coisas que podem ajudar você. Você não está sozinha nessa. Tá? Por exemplo, uma coisa que os pais muitas vezes fazem numa situação dessa. Eles ficam lembrando da criança que morreu e ficam tristes. Não importa que tenha passado 10 anos, 20 anos, ficam tristes de novo. Tá? Com isso, é a mesma coisa que uma pessoa ter vivido um período de tempo e a gente só lembrar da morte dela. Já viu como é que é? Assim, ó, o cara viveu 60 anos, fez uma porrada de coisa. Ele lembra assim, morreu atropelado, coitado, morreu atropelado. A gente só lembra do atropelamento. Tá? É como se a vida do cara se resumisse à sua morte. Sim. E a questão é, a vida não se resume à morte. A gente entra na vida pelo nascimento, ou pela concepção, né? E sai pela morte. Mas são todas fases da vida. Então, digamos que não é justo nós nos recordarmos de uma pessoa exclusivamente por seu evento de falecimento. Em nome dessa tristeza, dessa lembrança sempre só do falecimento, a gente esquece da alegria quando a gente sabe que está grávida, que vai ter um novo bebê, você entende? A gente se esquece da alegria da vinda dessa criança. Sim.
Acho que é porque Isso. eu não tive essa oportunidade, né? Foram abortos espontâneos, então eu não sei como seria a vida. Eu Ah, realmente só me não? pego à morte. Como assim, velho? Essa criança viveu, ué. Então, eu não. Às vezes eu fico imaginando os 4 brincando aí, correndo e Não, minha querida, parapapá. ela não morreu assim, de repente, na sua barriga, não. Ela viveu lá, ué. Sim. É, preciso mudar essa formatação rasa. Até para ela poder morrer, ela teve que ter vivido, né? Nada morre sem estar vivo. Sim, sim, sim. Então, se você voltar a olhar para essas crianças e conseguir lembrar delas com amor, muitas coisas interessantes podem acontecer. Porque aí, de fato, você não precisa ficar lembrando dessas crianças, porque você não vai estar esquecendo delas. Faz parte. É. Ok. Se você fizer isso, então, ela não vai ficar esquecendo, porque você também não vai deixar ela ocupar um espaço que não é dela, porque esse espaço está ocupado. É, faz todo sentido. Sim. Beleza. Mais alguém? Obrigada. De nada. Se ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma outra pergunta. Ah, sim. Mas se alguém tiver. A Marise, abre o microfone dela, gatinho. Depois eu Vou ser pergunto. bem rápida, porque eu estou com meu netinho aqui, então é muito rápida. Eu só achei interessante isso que você colocou em relação a gente, quando a gente tem consciência onde a gente entra e a gente sai, que é uma dificuldade trazer no dia a dia da gente essa consciência, né, sistêmica, a ordem de cada um nessa história toda. Então, assim, eu achei isso bastante interessante e profundo, que é onde a gente tem que estar se flagrando, né? Então, para mim, isso foi muito pontual. Então, a gratidão aí. Delícia, estou escutando o netinho. Estou esperando os meus. Ainda não tive. Tá, a Fabiane também estava com a mão levantada. Pode abrir seu áudio, que eu não bloqueei ninguém. Então, quem quiser abrir o áudio, pode abrir, viu, Fabiane? Pode abrir aí. Fabiana, depois a Ana de novo. Não estou vendo aqui. Oi, Décio. Oi? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu estou muito no celular. Décio, e sobre filhos autoritários, aqueles que mandam nos pais? Ah, para ter filhos autoritários tem que ter pais bananas, né? Tem jeito de ser outra coisa, não. Tá bom, tá respondido. Como é que os filhos podem ser autoritários? Está respondido, né? Eu vou perguntar para ela se está respondido. Como é que os filhos podem ser autoritários? Os pais têm que permitir isso. Não tem outra maneira. É os pais que permitem trocar, é uma troca de lugar? Muito provavelmente. Olha, uma vez eu tenho um amigo aqui em Brasília que a gente visitava eles muito, né? Quando os filhos eram pequenos. E eles têm 2 menininhas, né? E a mais pequenininha, ela chamava Vitória. E a mais velha chamava Renata. Então, um dia elas estavam brincando lá. E a Renata é assim, uns 6 anos mais velha que a Vitória. E a Renata tinha 2 anos, as duas estavam brincando. De repente, a Vitória pegou uma varinha assim e deu umas pauladas na Renata. Brava, sabe? E disse assim: incrível, Deata, como você não me obedece. Então, lá em casa, quando um pequeno assim se insurge, nós usamos essa frase: incrível, Deata. Tá? E é claro, só existe uma Vitória que consegue continuar agindo dessa forma na vida adulta, porque existe alguém antes que baixa a orelha, né? Como, né, velho? Alguém que chega depois pode querer sentar na janelinha e achar que tá tudo bem.
ela não tem conhecimento suficiente da vida, do que aconteceu, etc. Uma pessoa que chega depois, ela está um pouco desconectada do contexto. Essa questão da ordem é tomada como se fosse uma espécie de obediência, mas não é obediência, né? É respeito, e, sobretudo, respeito pela sabedoria do outro. Isso é mais prejudicial para o filho ou para os pais? Repete, não escutei, querido. E essa ordem, né, do filho mandão, ela é mais prejudicial para o filho, para os pais. Mil vezes. Para o filho, né? Para Gui? Veja bem, imagina se é seu filho. Tá? Uhum. Eu digo, mamãe, você tem que me obedecer. Você começa a rir imediatamente. Que gracinha. Tão pequenininho, tão andãozinho. É assim? Uhum. Mas eu pergunto, isso muda a sua vida em quê? Nada. Nada. Agora, para ele, geralmente produz um impacto brutal, porque esse cara vai andar pela vida inteira tentando insurgir-se contra a hierarquia que já existe naquele lugar, né? E existe hierarquia para tudo quanto é coisa. Você entende? Vamos pensar assim, é como uma fila. Pensa, o cara chega no fim da fila e quer entrar no primeiro lugar. Ele corre de apanhar, conforme o caso. Não é? É. Imagina, você chega num lugar, você não entende nada do que aconteceu antes ali, você resolve dar aula para o povo. Eles vão olhar para você e assim, quem que é esse corpo estranho aí? Como é que esse cara chegou aí? Chegou agora, não sabe nada do que aconteceu antes daqui me dar aula? Ah, que gracinha, né? As pessoas fazem o que muitas vezes? Deixam. Porque isso é uma receita da desgraça, né? Compreende? A pessoa vai, crente que está acertando e só se fode. Ou você conhece alguém que chegou agora, uma coisa completamente nova, e já faz tudo perfeitamente. Vai aprender a andar de bicicleta, vai aprender a cozinhar, vai aprender a dirigir automóvel, vai aprender a fazer qualquer coisa. Você precisa ficar humilde e respeitoso com aqueles que vieram antes para que você possa suavizar o seu caminho. Quem não faz isso tem que incorrer nos mesmos erros todas as vezes. Compreende? Entendi. Obrigado, Décio. A ordem é importante para o pequeno, não é para o grande. O grande sabe o lugar dele, sabe o tamanho dele. Essa é a grande questão, né? Quem fica mais prejudicado nessa situação, né? Porque para os pais não afeta, para os pais, ok, tudo bem. Mas... Sempre o pequeno. O pequeno e o que vem depois dele, né? Os filhos e depois os netos. Entendi. Ana. Oi. Eu ia fazer uma pergunta de repetição de padrão. Você ia fazer? Não vai fazer mais, não? Não, vou fazer. Eu vou fazer naquela hora e vou falar de novo agora. Que é sobre casais. Por que geralmente, o que significa, assim, como é que fala? De uma maneira geral, né, no caso. As pessoas falam, você casou com seu pai, ou a pessoa casou o homem casou com a mãe. Isso é uma repetição de padrão? Como é que é essa na linha? Da visão da inteligência sistêmica. Nós tendemos a reconhecer padrões e buscar, digamos assim, um cônjuge que tenha uma habilidade para nos complementar de alguma forma. É muito comum que depois que a gente se casa ou inicia um relacionamento com a pessoa, a gente venha perceber uma enorme gama de, entre aspas, coincidências que existem entre as duas famílias. Vou pegar o meu exemplo, para que fique claro. Eu comecei a namorar o Wilma, não sabia nada da família dela, nada. Mas entre tantas mulheres que eu tive chance de ter um relacionamento, eu tive com ela, né? E o que eu vi ali foi que ela era atraente para mim, era interessante para mim.
eu percebia que ela tinha o mesmo nível de, vamos dizer assim, disposição, né, que a minha mãe tinha. Para mim, essa era a grande, vamos dizer assim, vantagem, como é que eu vou dizer, não vantagem, a grande qualidade que a minha mãe tinha é esse negócio de ser desembolado, entendeu? Vamos fazer, vamos embora, pronto. Eu acho muito difícil que eu casasse com uma mulher muito plasta, você está entendendo? Não era atraente para mim. Mesmo que ela fosse linda, tá? Mesmo que ela tivesse uma bunda enorme, né? A questão não é essa, né? Nós nos sentimos atraídos por alguma coisa naquela pessoa que, claro, tem uma certa reverberação com o nosso próprio sistema. Tem que ter alguma coisa que a gente ache interessante, atraente, bonito, tá certo? Se não tem nenhuma conexão, é difícil da gente sentir atração por alguma coisa que não reverbera em nós de alguma forma. Só que junto com esse espelhamento, assim, de ver nela algumas coisas que eu via na minha mãe, depois eu descobri. Meu pai era alcoólatra na época, o dela também era. A mãe dela que pagava as contas da casa na época, a minha também. Houveram assassinatos na família dela, os avós mataram pessoas, né? Principalmente o avô paterno. A mesma coisa aconteceu no meu caso. Então, tem umas coincidências assim, que são muito brutais, né? Assim, é muita coincidência para ser coincidência, tá? Então, parece que as pessoas se unem com outras pessoas para resolver certos temas. É como se aquela pessoa te fosse um auxiliar para você poder curar algo na sua alma. Compreende? É lógico que isso guarda alguma similaridade, de certa maneira, ou complementaridade com o seu próprio sistema. Quando eu fui casar com a minha mulher, peguei o carro, né? Eu tinha uma Brasília amarela, não ri, tá? Eu fui para o meu casamento, nós alugamos uma chácara, né? Eu fiquei meio assim, comigo mesmo, falei assim, Beto, você vai casar mesmo, rapaz? Tem certeza? Você vai fazer essa loucura? E aí, ficou assim, um diabinho do lado, e um anjinho do outro, e os dois batendo um papo, assim, né? O diabinho falou assim, não, desiste desse negócio, pai. Já tá tempo ainda. E o anjinho falou, não, só é a mulher boa, tal, é a mulher certa pra você. E o capetinho lá, gelando, né? De repente, eu me lembrei de uma fala que um professor meu me deu na 7ª série. Esse professor disse para mim um dia assim, quando eu perguntei para ele, perguntou para mim, na verdade, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, professor, eu acho que eu vou ser cientista, eu falei para ele. Ele falou, que bom. Então você faz o seguinte, procure fazer boas perguntas, porque boa ciência se faz com boas perguntas. Boas respostas são decorrências de boas perguntas. Então, a partir desse momento, toda vez que eu estava entalado numa situação um pouco difícil, eu sempre recorria à artimanha de perguntar para mim mesmo qual seria a pergunta que me ajudaria a achar a saída. E naquele momento lá com o anjinho aqui, o capetinho ali, eu tive essa insight, né? Assim, qual é a pergunta que eu tenho que responder? E aí eu pensei, rapidinho eu soube qual era a pergunta. Eu perguntei para mim mesmo, se eu chegar amanhã lá em casa, depois que eu tiver casado com essa mulher, virar para ela e falar assim, mulher, seguinte, arranjei um emprego ali em Angola. Então, as trouxas que nós estamos mudando. O que ela ia fazer? E não demorou nada para eu saber. A resposta seria o seguinte, ela ia me perguntar, lá faz frio ou calor para mim poder arrumar a mala? Aí eu falei, essa mulher mesmo. Mas no seu caso funcionou. Eu vejo casos, por exemplo, dando exemplos assim, que a menina tem um pai que é alcoólatra, né? Você estava falando do alcoólatra. Aí, no caso da Women, ela não casou com alcoólatra, mas eu vejo muita gente que vem de pais alcoólatras ou assassinos, o que quer que seja, uma disfuncional,
família de raiz, e ela acaba formando uma família, ou ele, né, no caso, assim, parecida, quase que espelho do que essa pessoa vivia na Isso família de raiz. acontece quando existem sérias críticas com essas pessoas. Então quando você critica de onde você veio, você tende a repetir o cenário. Desordem. Desordem. No meu caso, desde uma tenra idade, eu comecei a perceber que a minha intervenção sobre o casamento dos meus pais, além de não ser bem-vinda, era completamente inefetiva. Eles só faziam o que eles queriam, foda-se o que eu achava. Tá? Eu lembro da sua conversa no carro com ela, né? Então... Um carro com a sua mãe, que você falou, né? Aí ela falou, exatamente. não, imagina. Aí, com 16 anos, eu já saquei que a minha inefetividade ali era total. Né? O que é que eu fizesse aqui não fazia diferença nenhuma. Primeira coisa. Segunda coisa, que eu olhava para aquela briga lá dos meus pais e pensava assim, olha, eu não quero isso para mim. Né? Mas eu percebi que também se eu tentar consertar isso aqui, não vai para banda nenhuma. Então, ao invés de focar em não fazer o que eles faziam, quando eu me casei, eu me foquei em fazer o que eu queria fazer. Entende a diferença? Total. Você olhou para frente, né? Uhum. Fez um movimento para frente, não para trás, não quebrando para trás. Um movimento para frente que você falou lá na minha primeira pergunta. Então eu me perguntei assim, o que eu preciso fazer para ter uma família equilibrada, tranquila, né? Seguramente, lógico, eu não limpei tudo e eu tive muitas dificuldades, principalmente em alguns pontos críticos do caminho, né? E a minha foi muito fodástica de também aguentar as pontas, porque eu não era nada fácil. Mas deu certo, entendeu? Quando nós não nos preocupamos em construir um casamento mais para desaforar os pais do que para poder ser nós mesmos felizes, as coisas funcionam bem. Eu lembro de um rapaz jovem que me procurou porque ele parecia ter um teto de dinheiro, ele não conseguia furar aquele teto. Ele ganhava um tanto, parava ali, caía. Ganhava um tanto, parava ali e tornava a cair. Eu perguntei, por acaso, em algum momento, você pensou que você ia usar esse dinheiro para desaforar seu pai? Aí começou a rir, né? E disse que ele era professor, não sei, acho que de engenharia ou matemática, e não estava ganhando nada. Então, um dia, ele começou a mexer com marketing digital, ele ganhou um bom dinheiro, né? Mas antes de ele ganhar um bom dinheiro, ele estava lá estudando assistente de computador, lá no marketing digital, e o pai chegou e falou assim, para com isso, velho, isso não dá dinheiro nenhum. Então, ele pensou, o dia que eu tiver sucesso com marketing digital, eu vou esfregar esse dinheiro na cara do meu pai. E aí, adivinha o que acontecia, né? Claro sobe, que não. desce, O sobe, motivo desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? tem uma na cabeça, quebrando a ordem. A gente volta para ordens. Porque então, quando ele quase estava lá, ele olhava mais para o que ele ia, tipo assim, o foco dele desviava muito mais o tamanho do desaforo que ia fazer para o pai do que com o que ele tinha que fazer para chegar no passo seguinte, né? Entende? Entendo. Eu vi. Alguém tem mais alguma pergunta? Que eu ia falar de um vídeo que eu vi da Wilma, mas quem tiver pergunta pode jogar aí. Pode fazer a sua pergunta. Eu tenho uma questão aqui, mas depois eu faço. Mandaram para mim. Era sobre o casal e eu vi um vídeo da Wilma falando que era de manter o equilíbrio, né? Que um faz uma coisa, aí o outro essa coisa, entendendo essa lei do equilíbrio. Espera só um pouquinho, tem uma pergunta que mandaram aqui no privado. Ok. Tá, Décio, a pessoa está perguntando como é que ela deve agir ela congelou o óvulo e não vai conseguir ter mais filhos do que os que já teve, e tem óvulo congelado. Óvulo ou embrião? Embrião congelado. Óvulo fecundado. Dureza.
eu vi muitas coisas muito difíceis nesse caso, né? Eu lembro de um caso onde uma mulher brigou com o marido, eles tinham vários óvulos congelados, ela foi e mandou descongelar o pirraça dele, assim, tipo uma espécie de vingança, né? E depois disso ele começou a espancá-la quase toda semana. E ela aceitou essa situação durante anos. Ela sentia que ela tinha que expiar por ter permitido a morte das crianças. Então, eu realmente não tenho uma resposta para essa pergunta, porque eu nunca passei por isso. Para mim é um pouco difícil de entender como é que deve se proceder, porque esses embriões são crianças, né? São filhos. Lembro de um casal onde ele queria e ela não queria. Ele queria implantar e ela não queria. E eles brigavam sistematicamente, todos os módulos e todas as constelações que ele colocava voltava nesse tema. A constelação voltava nisso, voltava nisso, voltava nisso. No último módulo do curso, eles resolveram esse conflito. Sabe como? Se separaram? Não, não vieram mais no módulo. É um jeito. Eu não sei como é que eles resolveram, né? Era um conflito permanente. Mas é difícil, eu não sei. E Talvez não sabe qual gênero que ela é. Ela namora homem, namora mulher. quê? Tipo assim, que a filha dele, ela tem uma filha única que tem dado muito trabalho. Não, Então ela definitivamente ela não é filha única. e que já começou vários cursos superiores e não sabe, não tem uma identidade, uma orientação de gênero. Não é só que ela não tem orientação de gênero. Provavelmente ela tem vários irmãos falecidos que estão excluídos. Então, enquanto essas crianças não forem trazidas à luz, ordenadas, né, dentro do coração, tanto da mãe quanto da criança, ela vai tentar viver a vida desses irmãos falecidos, de inúmeras maneiras diferentes. Cansei de ver isso em dinâmicas de gêmeos falecidos, onde um gêmeo faz tudo em duplicata, em nome do gêmeo que morreu. Ixi, vi isso pra caramba, tá? E então ela está tentando viver a vida dos irmãozinhos que faleceram, né? Ela tem que achar o lugar dela, tem que ser colocada, digamos assim, nesse lugar. O fato da própria cliente dizer que ela tem uma filha única já mostra que isso não está ok. Então, não sei, eu colocaria uma constelação talvez, mas não sei se a constelação vai dar alguma luz, porque essas crianças existem, né? E elas são amadas. E elas são tão crianças quanto as outras crianças que estão por aí caminhando, né? Não são menos amadas por causa disso. Eu duvido que essa mãe que perguntou isso ame menos essas crianças do que ela ama as outras. Então, como é que você dá um destino para isso? Não sei. Uma coisa que eu não espero me colocar, né, nessa posição. Muito difícil. Eu tenho meus 2 filhos, né, só tenho esses 2. E eu amo eles assim loucamente. Então, imagino que todos os pais que tenham 1, 2, 6, 5, 10, 20 filhos amam cada criança loucamente. É assim mesmo. Posso fazer uma pergunta, Décio? Quem está falando? É a Ellen. Deixa eu tentar achar você aqui. Peraí. Fala aí, vai continuando falando aí para me ver você. Tá. Bom, acho que continuando um pouco nesse ponto, claro, é bem uma curiosidade, né? Ser falado sobre filho único. Aparentemente, né, tudo dando certo, é muito, assim, simples para a mulher perceber se ela está grávida ou não. Eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, a pessoa não teve nenhum aborto espontâneo e nem provocado. Mas o pai,
pode ter tido outras namoradas e que tiveram perdas, né, provocadas ou não. Como que isso é tratado? Como isso é tratado? Como é feita essa cura? Por exemplo, os pais atuais dessa criança, eles devem incluir ou, na verdade, é uma missão daquele pai ou daquela mãe que perdeu, daquela namorada? Não entendi nada. Veja bem, se existem crianças excluídas, e a gente vai ver isso pelos efeitos na criança que está na nossa frente, então é claro que isso produz efeitos tangíveis. Eu acabei de fazer uma constelação agora, nesse minuto, antes de entrar aqui com vocês. Um rapaz se sentou do meu lado, entendeu? E me pediu para colocar uma constelação sobre a obesidade dele. Então eu coloquei, e o representante dele, depois eu coloquei um representante para ele e um representante para a obesidade. O representante dele foi imediatamente para a obesidade e olhava para a obesidade como um amor violento. Então eu perguntei para ele se ele sabia de irmãos sem nota fiscal. Ele falou assim, sim, meu pai tem 2 sem nota fiscal, acima de mim. Inclusive um deles tem problema de audição. E esse cara tem problema de fala, igual como se ele fosse surdo. Então ele come por um irmão e gagueja pelo outro. Entendi. Então, quem tem que dar um lugar para esses irmãos? O próprio irmão, né? Ele, Os pais. né? Uhum. Foda-se se os pais não fizerem isso. Se ele fizer, provavelmente vai conseguir sair desses sintomas, saca? Porque aí o amor dele vai poder fluir de uma outra maneira que não seja através desse tipo de sintoma ou repetição. Certo? Certo, obrigada. Vamos ver aqui. Alguém está perguntando aqui o seguinte. Queria saber quando o filho não se sente amado, sempre fala em morte, dá ordens na mãe, negocia tudo. A mãe abortou antes dele e o filho é fruto de um relacionamento de adultério, filho com 9 anos. Bom, eu não sei, esses negócios de adultério, eu estou cagando para isso. Tá? A alma não tem papel, vocês entendem? Nasce uma criança, ela tem pai e mãe, pronto, acabou. Esse movimento de se o fato da criança ter nascido num pular de cerca, graças a Deus, né? Senão ela não estava aí. Ela deve a vida dela, essa criança, a cerca ser baixa, né? Então, zero problema com isso. Tá? Para aquela pessoa, isso só é uma benção. A moral não tem muita vez quando se trata de apoiar a vida, não. Muitas vezes a moral ela vai contra a vida. Agora, se existe uma criança abortada antes, né, eu imagino que essa criança deve saber desse aborto. Mas ela só vai conseguir tomar isso bem quando a própria mãe conseguir incluir essa criança com amor. E não apenas com culpa, né? O que a própria pergunta deixa claro que existe demasia nesse caso. Ou seja, basicamente a mãe não está olhando para o filho que está vivo, ela está olhando mais para a culpa dela em sentir-se culpada pelo fato de ter feito um aborto provocado da primeira criança. Ou seja, o que é mais importante? Encobrir a verdade para você se sentir um pouco menos pior ou deixar o filho ficar nesse estado deplorável, né? Então, eu acredito que a solução aí implica necessariamente em trazer à luz essa criança que faleceu. Terceiro ponto é que, via de regra, um caso assim, a criança não pode amar o próprio pai livremente, porque, né, por ter sido concebido numa situação de adultério, via de regra, a mãe muitas vezes não pode levar a criança ao pai com tanta facilidade.
Porque muitas vezes numa situação desse tipo, o pai continua com a primeira mulher, né? E não dá muito acesso a essa criança. Já que toda vez que essa criança aparece por lá, a primeira mulher lembra que a cerca foi pulada e tudo mais. Minha observação é que crianças que ficam muito longe do pai ou que não podem amá-lo, elas muitas vezes têm uma sensação de que o pai não as ama porque está longe delas, ou que elas não podem amar esse pai do jeito que ele é, né? E tudo isso concorre para que esse menino tenha que lidar com várias exclusões ao mesmo tempo. A exclusão do pai, a exclusão do irmão que faleceu, provavelmente a exclusão dos demais irmãos que pertencem ao casamento do pai, ao primeiro casamento do pai. E aí isso é muita exclusão para ter que lidar de uma vez só. É pedir demais de uma criança numa situação dessa que ela se sinta bem com tanta coisa excluída. Então, uma coisa que a gente deveria ter claro é que quando uma criança vem, ela não tem culpa que os pais pularam cerca, pularam, sei lá, salto em vara, ou qualquer outra coisa. Ela só sabe que ela tem um papai e uma mãe, ela não pode trocar nem de pai nem de mãe. Então, a gente deveria permitir que essa criança convivesse com o pai e com os irmãos. Ah, mas a moral não permite. Ah, tá bom. Então nós vamos sacrificar a criança em nome da moral? Eu acho isso desumano, para dizer o mínimo, com a criança. Então, tem que reconhecer que adultos precisam arcar com as consequências do que fazem. É isso que os torna adultos. É isso que dá a eles a grandeza de serem adultos. Isso que também torna eles pai e mãe quando chega a hora. Isso é muito grande, né? Ser pai e mãe é uma coisa muito grande. Então, preciso colocar a responsabilidade em cada um aí. Implica muitas vezes que nós temos que assumir uma culpa, concordo, mas isso deixa a criança né, livre para que ela possa seguir a vida feliz. E não importa em que condição a criança é concebida, na minha percepção, os pais, depois que ela nasce, principalmente, amam essa criança, como eu disse, loucamente. E eles estão dispostos, geralmente, a fazer tudo o que é preciso para que essa criança siga bem. E nesse caso, o que é preciso é, primeira coisa, deixar essa criança amar o pai que ela tem. Segundo, deixar que ela tenha acesso aos irmãos, aos outros irmãos que são mais velhos do que ela. Isso inclui a criança que foi abortada pela mãe, que é um meio-irmão só por parte de mãe, se eu entendi bem. E pronto. Se isso aí estiver no lugar, essa criança vai começar a melhorar, crescer e se desenvolver e parar com essas manias de querer morrer, essas coisas todas. Né? Beleza? Esse é um caso que uma comparação talvez ajudasse, né? Sim. A próxima pergunta também envolve criança. Fala como trazer à luz. Não, se der tempo, eu gostaria de perguntar como ordenar crianças adotadas dentro da família. Crianças adotadas não pertencem à ordem da família adotante, mas à família de origem delas. É lá que elas têm uma ordem. Não tem jeito de ordenar elas dentro da família adotante, porque elas não têm pertencimento na família adotante. Os pais adotivos pertencem ao sistema dela, mas ela não pertence ao sistema dos irmãos, por exemplo, dessa família. Tentar fazer isso geralmente produz maus efeitos. Eu já vi várias vezes situações assim que produzem muito maus efeitos. Né? Lembro de uma vez de uma mulher que ela tinha uma criança adotiva, né, e depois ela teve uma criança dela mesma, uns anos depois. E aí eu lembro de estar no aeroporto assim e ver ela lidando com essas duas crianças. E eu via assim, ela dava uma ordem, a menina adotiva cagava para a ordem. O menino
verdadeiro dela sentava, ela falou, senta, o menino sentava. A menina adotiva continuava nadando no chão, mesma coisa. Aí, daí a pouco, o menino viu que a irmã adotiva não obedeceu e tudo bem, ele pulava no chão e começava a nadar no chão também. Então, isso tinha um péssimo efeito, tanto para a criança adotiva quanto para a criança que era dela mesma. Então, quando a gente cria uma pessoa, cuida dela com carinho, né, isso nos torna tutores dessa criança e não pais. É preciso entender que nós cuidamos dessa criança pelos pais dela e não como pais dela. E se isso é feito assim, é uma postura humilde, funciona bem pra caramba. Porque a criança sabe que ela tem pais verdadeiros, que deram a ela a vida. E esses são os pais. Então ela não fica dividida, no sentido de que ela tem que amar ou os pais adotivos ou os pais reais. Ela sabe que ela pode amar os pais reais e amar os tutores, as pessoas que cuidam dela com carinho. Um não concorda com o outro, né? Aí tá tudo tranquilo, não tem competição nenhuma. Estou respondendo aqui. Aqui está dizendo assim, então, nesse caso, é necessário trazer à luz os filhos mortos ou natimortos? É necessário expor aos outros filhos? Eu não vejo por que não poderia fazer isso, né? Qual o mal que tem em contar para as pessoas que elas têm irmãos, tá certo? Não importa se eles viveram 1 hora ou 1000 anos, né? 100 anos. São irmãos do mesmo jeito, são contados da mesma forma, são amados do mesmo jeito. Eles são importantes na alma. Não sei por que a gente muitas vezes dá uma espécie de primazia aos vivos, né? Assim, só o que é vivo que é bom, né? A gente vai passar muito mais tempo morto do que vivo. Num casamento onde um dos cônjuges está aberto para seguir a vida e abrir a consciência, o outro fica fechado e aferrado à religião e regras. Como ficam os filhos? Ué, eles podem pegar o melhor dos dois mundos. Isso funciona assim. Aquilo que nós criticamos no cônjuge, as crianças geralmente abraçam com fervor. Mesmo que elas critiquem também. É assim, você fala para uma criança, não beba como seu pai, porque ele é alcoólatra. A criança, sim, mãe, estou vendo que a gente não deve beber, mas depois ela vai lá e bebe. Não seja atado a regras e religião igual seu pai. Ah, tá bom, mãe, eu também acho que isso é ruim mesmo. E aí elas fazem o quê? Arranjam uma religião para elas também. Às vezes não é uma religião, fica disfarçado na forma de um partido político ou de uma ideologia qualquer, pode ser o feminismo, ou Time de futebol. o time de futebol, né? Mas ela fica aderente a uma coisa, fanática a uma coisa do mesmo jeito. Tem um complemento da pergunta no privado, que basta contar que a criança foi abortada, eu preciso contar que eu abortei. Quando a gente não é capaz de contar o destino de uma pessoa, esse destino precisa vir à luz. Acabei de fazer uma constelação hoje também, onde a mulher está lidando com a mãe, que sempre tentou suicídio, e a filha, que está sempre tentando suicídio. O que veio à luz com toda a força na constelação é que a avó cometeu suicídio e isso era um fato encoberto. No caso, o avô pegou os 3 filhos e simplesmente sumiu no mundo, largou ela sozinha para trás e ela, depois de algum tempo, foi encontrada morta. Então, assim, foi encontrada morta, mas na verdade ela cometeu suicídio. Então, esse destino ficou encoberto e escondido. Isso geralmente produz efeitos que depois alguém tem que tentar suicídio para trazer o destino dessa pessoa à luz. Então, veja bem, se, sei lá, a Solange é psicóloga, o que tem eu contar que ela é psicóloga? Ela é mesmo, tá? Se o Décio é médico, o que tem a falar que ele é médico? Ele é mesmo. Então, por que a gente deveria falar assim, o Décio, tudo bem, mas fala que ele é médico, não. Entendeu? Aí eu pergunto, eu estou sendo incluído mesmo?
eu posso ser quem eu sou ou eu tenho que me enquadrar dentro de alguma coisa? Se eu tenho que me enquadrar dentro de alguma coisa, o que eu tenho que deixar fora? Por que eu tenho que deixar fora? Então, quando nós queremos muitas vezes excluir o destino da pessoa, na verdade, não aceitamos essa pessoa do jeito que ela é. Muitas vezes por questões morais, né? Então, parece que isso tem maus efeitos. Experimenta, conta que a criança foi abortada, né? Vai sentindo o que está acontecendo. Vamos por partes. Vamos fazer igual o Jack Stripador. Saber que existe a criança é melhor do que não saber nada. A minha observação, entretanto, é que quando nós não contamos essas coisas, alguém depois tende, por exemplo, a fazer um aborto provocado outra vez, para trazer isso à luz. Entende? Sabe, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, o que a gente faz aqui é uma coisa para melhorar a vida de vocês. Não é uma religião fundamentalista que obriga, que agora vocês têm que seguir um códice de leis novos e se ater a esse códice, etc. e tal. É muito mais um jeito de encontrar um caminho para a vida mais leve do que de encontrar uma nova moral. Então, você tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada, velho. Aqui é tudo relax. Isso aqui não é igreja, tá? O que nós estamos fazendo aqui é encontrar um jeito de viver mais fácil, mais leve, mais suave. Então, experimenta, faz um pedacinho, né? Depois faz outro pedacinho, sem uma pressão, sabe? Sem uma acusação contra si mesmo, né? Olha para si mesmo com mais carinho, com mais benevolência, com mais amor. O que nós estamos fazendo aqui é uma coisa que deveria vir nessa linha e não o contrário, sabe? Não ganhamos nada sendo cruel com a gente. Eu não consigo ver nenhum ganho nisso. Me entendem? Me seguem? Então, faz uma coisa devagarzinho, faz um pedacinho, depois faz outro. Olha o que vai acontecendo, né? Se a gente não for o primeiro exemplo de boa benevolência conosco, quem vai ser? Tem muitas pessoas que tratam as constelações, né, como uma espécie de moral rígida. Isso é possível quem não conheceu o Bert Hellinger. Quem conheceu o Bert Hellinger como eu conheci e viu ele trabalhando, sabe que isso não faz o menor sentido com o método, não faz o menor sentido com o criador do método. Definitivamente, o Bert não era uma pessoa que estava pregando uma nova moral, um novo julgamento sobre as pessoas, ou uma forma mais cruel de lidar com a vida. Não estava pregando regras. Ele estava dizendo assim, ó, é assim que as coisas funcionam. Então, se as coisas funcionam assim, se você se alinhar com isso, talvez você consiga encontrar um caminho mais leve. Só isso. E o que nós estamos propondo para vocês é exatamente isso. Só isso. Encontrar um jeito de tornar a vida mais leve, as relações melhores. Não é começar a cagar um tanto de regra para vocês poderem se martirizar, não. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. E do meu jeito ainda por cima, que é o jeito que eu consigo ensinar isso, eu só consigo ensinar isso com uma pitada de bom humor. Sabe, não dou conta desse negócio de confrontar, brigar com o povo. Eu deito no chão, levanto as pernas para cima, dou pum, sabe? Faço todas as coisas que todo mundo faz. E acho que dá para fazer isso sempre leve. Dá para olhar para as nossas bobagens e rir e falar assim, oh, que cagada. Entendeu? E aí levantar e consertar, olhar para tudo com leveza e bom humor.
E eu te digo que dá para fazer isso. Esses 20 e tantos anos que a gente trabalha com isso, dá para levar isso desse jeito. Dá para ensinar desse jeito, dá para levar desse jeito, dá para praticar desse jeito. Senão, que caralho? Nós vamos trocar a moral rígida da sociedade por uma outra moral terapêutica? Que merda! Não é isso, tá? Nós estamos em busca aqui de um amor amplo que nos faça crescer, ser mais tolerantes conosco, por conseguinte, depois com os outros. Nós vamos crescendo de dentro para fora. Isso tende a produzir ótimos efeitos sobre as nossas relações, ótimos efeitos sobre a nossa saúde, e ótimos efeitos sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso sucesso e a capacidade de gerar confiança e prosperidade, né? Eu estou, esses dias, envolvido numa negociação de uma empresa, duas empresas que estão em processo de fusão, e eu fui lá negociar com um dos caras, e no final da negociação eu consegui arrancar 2% a mais para o lado que eu estava defendendo. E na negociação posterior de alinhamento, esse cara que cedeu os 2% para nós, ele teceu muitos elogios a mim. Ele disse que tinha sido uma reunião ótima, né, que ele tinha ficado muito mais feliz e tranquilo depois disso, e que a confiança dele que o negócio vai dar certo aumentou. Para ver bem, eu sou só o intermediário, eu não era nem dono do trem, fui só lá negociar. Eu tomei 2% do cara, e ele ainda me agradeceu. Só é possível quando você consegue induzir nos outros uma profunda confiança. E não existe jeito de induzir uma confiança mais profunda do que quando você toca a alma das pessoas com respeito e delicadeza. É isso que nós fazemos na inteligência sistêmica. Tocar o outro com respeito e delicadeza. E isso, se vocês quiserem vir aprender um pouquinho com a gente, vai ser um prazer. Esqueci de dizer, com respeito, delicadeza e um pouquinho de sacanagem, assim, bem-humorada, né? Inclusive, aqui tem muita gente tem gente que é daqui, tem gente que é do Brasil. Eu coloquei no chat, eu vou deixar depois nos comentários lá, o link lá dos cursos do IDES. Tem curso aqui o nosso aqui é o de Deerfield. Procura lá Deerfield, se você mora aqui nos Estados Unidos, aqui no sul da Flórida, você vai encontrar lá informações para participar dessa turma, né? Continuar esse bate-papo aqui mais avançado, numa imersão. E lá no Brasil, quem está no Brasil também vai ter informação lá de várias cidades que o DS e a Wilma, né, fazem esse treinamento por lá. Né? Tem uns workshops também que você pode conhecer mais e trabalhar para ver como é que funciona. E, né, estamos abertos aí, entre em contato com a gente, lá tem o meu contato, vou colocar aqui também no chat, né, que o mais importante aqui é deixar claro que essa inteligência sistêmica é o que a gente está querendo propor para as pessoas usar a inteligência que a gente já tem, mas de um modo sistêmico para poder viver mais tranquilo, né? Hoje em dia, para mim, isso é o que é a chave. Você viver mais tranquilo, as coisas vão fluindo, né? Por supuesto, né? Eu diria em espanhol. E ainda mais desse jeito mais divertido, que aí a coisa fica mais interessante. Ué. Essa é um chilezinho, né? Uma pápricazinha. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma última pergunta aí para a gente ir caminhando aqui? Eu tinha aquela pergunta lá atrás que eu vi no vídeo da Wilma, que ela fala sobre os casais e do equilíbrio. Por exemplo, o exemplo que acho que ela dá é que uma pessoa do casal vai lá e chifra a outra. Aí a outra faz alguma coisa para equilibrar isso. Aí qual a diferença disso em relação, tipo, não vira uma vingança, por exemplo? Ok. Existem duas diferenças entre o equilíbrio no que diz respeito à vingança, né? Primeiro que numa vingança, via de regra, a pessoa tem uma motivação distinta de uma motivação de alguém que está fazendo um equilíbrio.
o troco, por assim dizer. É, Enquanto na vingança, o objetivo, digamos assim, é destruir o outro, humilhar o outro, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ou seja, a motivação é essencialmente o ódio, a raiva descontrolada até da pessoa. Um troco, isso é feito por amor. Ou seja, a pessoa faz aquilo para encontrar um caminho que permita, digamos, equilibrar, né? Sentir-se digna diante do outro, tá? A segunda diferença é que existe uma cautela no troco muito grande de se fazer um pouco menos. Ou seja, o objetivo aqui não é causar um grande dano ao outro, mas fazê-lo perceber que aquilo é desagradável e, portanto, o troco é sempre menor do que aquilo que foi feito pelo ofensor, digamos assim. Então, essas duas diferenças fazem uma grande diferença. Então, quando eu faço uma vingança, muitas vezes o que acontece é que, além de eu fazer isso pelas motivações erradas, eu não me dou fé da dose do que eu estou fazendo. Muito comum que a vingança seja maior, o dano seja causado seja maior do que aquele que o ofensor causou, né? E isso tende a mergulhar os dois numa espécie de circuito ou espiral agressiva, onde um tenta fazer sempre um pouco pior com o outro do que foi feito com ele. Isso tende a produzir efeitos vinculantes entre as pessoas muito profundos. A doce vida de transformar a vida do outro no inferno, né? E eu já vi casais ditos separados que não pensam em outra coisa a não ser na outra pessoa o tempo todo, né? Um já acorda pensando o que ele vai fazer de sacanagem com o outro e vice-versa. Dizem que estão separados, tá? Mas, na verdade, se você for olhar, estão mais vinculados do que nunca. Aquela pessoa ocupa uma parte central da vida da outra. Não raro ainda ficam casados e ficam espizinhando um ao outro, torturando um ao outro dessa forma terrível, como eu expliquei antes. Então, tem essas duas diferenças, né? Primeiro é o para quê, né, a motivação básica, e segundo é a dose do treco. O que fica claro com o troco é que a pessoa precisa deixar o outro saber que aquilo é doloroso para ela, entende? Que aquilo tem consequências. Na verdade, o troco é uma forma de dizer, oi, deixa eu explicar uma coisa, isso é importante para mim. Eu me torno até culpado, se for o caso. Eu não sujo as minhas mãos, se for preciso. Eu não sou bonzinho. Eu estou disposto a dar um vexame por tua causa. Eu lembro que minha mãe tinha um primo, muito mulherengo, né, já falecido. E uma cidadezinha lá da origem dela, um dia, esse homem tinha uns namoradas, às vezes 2, 3 simultaneamente. E 2 dessas namoradas se encontraram na frente da igreja e começaram a se estapear. E ele estava do outro lado da praça quando ele viu elas brigando, né? Ele simplesmente passou para o lado de cá da praça, vendo elas brigando lá dentro, sentou no boteco e pediu uma cerveja. Aí o dono do boteco falou, você não vai lá separar elas? E ele disse, eu tenho culpa de ser gostoso? Então, ele estava se sentindo muito amado naquele momento por elas, né? A briga delas era, na verdade, uma demonstração para ele de que ele era amado. Esse homem perdeu a mãe muito cedo. Então ele tinha sempre essa sensação de que ele não era amado. Por isso ele estava sempre atrás de muitas mulheres, para ele sentir que ele era muito amado. Entende? Então essas coisas não acontecem, digamos, aleatoriamente. Não mesmo. Não é à toa. Entende? Alguém está perguntando se troco é compensação.
Podemos dizer que sim. Numa situação qualquer, a gente tem que uma pessoa causa dano à outra. Tem duas jeitos de se resolver isso, de atingir o equilíbrio aí. Uma é, eu que causei um dano, vamos pensar, eu estou aqui com a Ana, eu fiz uma coisa ruim para ela. Então nós temos dois caminhos. Eu viro para a Ana e falo, Ana, fiz uma coisa ruim para você, eu sinto muito. Não posso fazer, mas eu estou disposto a compensar. Tudo bem? E aí a Ana vai dizer, tudo bem. Ela vai aceitar a compensação. E nós começamos a trocar no positivo outra vez, né? Mas muitas vezes eu vejo, e principalmente isso parece ser uma coisa muito mais comum nas mulheres, que assim, os homens costumam aceitar compensações. Eu faço uma coisa, a mulher faz uma coisa ruim para ele, e depois dá uma coisa boa, ele dá por satisfeito aquilo. Mas muitas vezes o que a gente vê, no caso das mulheres, é que elas não aceitam compensações positivas. Eu escuto muito uma frase assim, né? Tipo assim, pensa que me compra. E aí ela só aceita fazer um troco no negativo. Ou seja, ela só aceita restabelecer o equilíbrio depois que ela causou algum tipo de dano, ou causou algum tipo de dor naquele homem. Não sei porque é assim, mas a gente observa muito mais esse tipo de situação, de recusar uma compensação positiva entre mulheres do que entre homens. E por isso, muitas vezes, só sobra o caminho, digamos, do troco, né? Assim, porque a pessoa não aceita compensação, então ela tem que dar o troco. Ou então, quando ela não faz isso, o relacionamento acaba, porque um fica muito bonzinho, o outro fica muito malzinho, e aí cada um vai para o seu lado, né? Aí a relação não tem mais possibilidade de sucesso. Alguém está perguntando se eu vou voltar o ano que vem. Bom, eu não sei, né? Se houver demanda, possivelmente. O que nós estamos observando nesse momento, pelo menos, é que a demanda enfraqueceu muito em relação ao que era antes. Se ela continuar diminuindo desse jeito, talvez ano que vem não tenhamos demanda, consequentemente não podemos vir, porque nós não podemos vir se não houver necessidade da gente, né? Mais alguma pergunta? Bom, acho que não, né? Acho que... Ok. Meu amigo, Então é muito bom isso. falar contigo, viu? Fica Eu que sempre feliz. agradeço. Fica sempre feliz de ver sua carinha aqui, ajudando a gente a entender um pouco mais. É muito bom. Dia 18, vocês vão cansar de me ver. Eu ficar 2 semanas e vou gastar muito a orelha de vocês. Vai ser bom demais. Vai dar até calo. Graças a Deus, bom demais. Tá bom, um beijinho. Então tá Manda um bom. beijinho para o Wilma, para as crianças, tá bom? Será dado. Um Muito abraço. obrigado, meu. Muito Até a obrigado. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Não, obrigado. Tchau, meu amor.